O Brasil já é motivo de piada, de chacota internacional de todos os lados, desde que o Bolsonaro foi eleito, antes mesmo de assumir. Mas hoje a gente ganhou, a gente bateu o recorde mundial disso. Veja o que é que o Donald Trump acabou de dizer numa coletiva de imprensa nos Estados Unidos. I think everybody believes the least if we went herd, as they say. And if you look at Brazil, they're having a very hard time. And by the way, they kept bringing up Sweden. It's come back to haunt Sweden. Sweden's having a terrible time. If we did that, we would have lost 1 million, 1.5 million, maybe even 2.5 million or more lives. Então, vocês têm noção do quão patético fica o Bolsonaro nessa fita com essa entrevista do Trump? O Bolsonaro, que é o maior sabujo, o maior lambe-botas dos Estados Unidos, que já existiu na história do Brasil, acho que até do mundo. Acho que dificilmente um presidente, pelo menos de um país grande, um país economicamente significativo, tenha sido tão lambe-botas, tão submisso aos Estados Unidos quanto o Jair Bolsonaro, que já fez saudação à bandeira americana, bateu continência para um sub do governo dos Estados Unidos, indicou o próprio filho, como se ele fosse um rei, não um presidente da República, para a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Quer dizer, é absolutamente surreal. Mas hoje foi demais. E detalhe, o Brasil não está seguindo o modelo da Suécia. A Suécia deliberadamente optou por ir pelo caminho de tentar garantir e fazer com que a população se imunizasse e fosse atendida rapidamente. A população ficasse exposta ao vírus, se imunizasse e fosse atendida. E eles, da expressão, se fuderam. E o Brasil não está seguindo isso. Na verdade, o Brasil não está seguindo nada. Bolsonaro não faz nada, não tem comando nenhum. O Brasil está completamente à deriva. Quem está tomando alguma medida são os governadores. Mas que por conta do próprio Bolsonaro, todos os dias, dando declarações e cometendo crimes, ele pessoalmente, contra a saúde pública, contra o isolamento social, ao gerar aglomerações, aí a padaria, a farmácia, ele diretamente comer cachorro-quente no meio da rua, participar dos atos, estimular os atos, convocar para os atos, lá em Brasília, em São Paulo. Quer dizer, ele sabota completamente qualquer política que os governadores estejam tentando implementar. Então, mas é isso, o Brasil bateu o recorde absoluto de exposição ao ridículo, graças a esse miliciano fascista que está no governo. E só um detalhe mais, isso aconteceu depois, o Trump falou dessa declaração, depois de um telegrama igualmente vexatório, vergonhoso, da embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que está sem embaixador no momento, mas um telegrama atacando autoridades dos Estados Unidos, como o governador de Minnesota, que é um democrata. Eles endossam, esse telegrama da embaixada do Brasil nos Estados Unidos endossa o governo Trump no seu fascismo também de colocar forças armadas contra a população e reagir com violência às manifestações que estão acontecendo, que são reações a uma enorme quantidade de violência acumulada nos últimos anos e décadas contra a população negra. E o telegrama é ridículo, absolutamente defende a mão dura, a reação enérgica do governo, diz que a mídia progressista passa uma impressão de que existe um racismo estrutural nos Estados Unidos, como se não existisse, como se não fosse a realidade gritante desse país racista, desse país protofascista. E, enfim, não adiantou nem lamber as bolas do governo dos Estados Unidos, do Trump, com esse telegrama, para evitar que o Trump fizesse essas declarações que expõem o ridículo que é o governo Bolsonaro. Enfim, estou rindo aqui, mas é de nervoso
porque, nossa senhora, nunca imaginei que o Brasil fosse passar tanta vergonha quanto está passando nos últimos tempos com essa extrema-direita fascista e criminosa no poder. Um abraço, galera, se cuidem, fiquem em casa.